Posso ouvir um amém? Que o Senhor possa abençoar a leitura da sua palavra. Mas, amados, falando desse Jesus, que é a coisa mais preciosa que existe para aquele que um dia abriu seu coração e o recebeu como seu Salvador. Eu estou aqui a me lembrar de uma canção que eu ouvi há muitos anos atrás, de um cantor chamado Jorge Biná. E ele cantava, e a letra dessa canção dizia, o seu testemunho, dizendo: eu era uma casa velha, vazia e abandonada, mas o meu Senhor entrou e transformou essa casa velha e fez dela uma casa nova. Isso me faz lembrar do apóstolo Paulo dizendo: se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, tudo se fez novo. Então, cada um de nós que conhecemos Jesus, temos um novo coração, nos tornamos casa de Deus. E é por esse motivo da nossa alegria. O Salmo de número 100, quando Davi escreveu, ele convidava o povo de Deus a celebrar com alegria o Senhor. E servir o Senhor com alegria. Celebrai ao Senhor todos os povos, servir ao Senhor com alegria. Então, essa alegria que existe na igreja, de cantar, de bater palma, de louvar a Deus, muitas vezes chama a atenção de uma pessoa que não conhece Jesus como nós conhecemos. Se Jesus que um dia entrou na nossa vida, perdoou os nossos pecados, limpou o nosso coração, e através do Espírito Santo ele habita em nós. Então hoje, cada um de nós, eu, você, nós, temos a certeza que nós não estamos mais sozinhos, mas que Deus está com cada um de nós, por onde nós andarmos, através do Espírito Santo, que tem essa certeza. Diga glória a Deus. O Espírito Santo, ele habita em nós. Foi isso que o apóstolo Paulo escreveu a carta aos Coríntios. Não sabeis vós que sois casa de Deus, que sois templo de Deus, e que o Espírito de Deus habita em vós? Então, quando você abriu seu coração e recebeu Jesus na sua vida, ele não só limpou o seu coração, não só perdoou os seus pecados, mas o Espírito Santo veio habitar, fazer morada na sua vida. E a consequência disso é a alegria. Por isso o salmista fala: servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos diante dele com cântico, sabei que o Senhor é Deus. O apóstolo Paulo, escrevendo para a igreja lá, os Gálatas, dizia: o fruto do Espírito é alegria, gozo, paz no Espírito Santo. Então essa alegria que nós temos, ela começou de verdade no dia em que você abriu seu coração e Jesus entrou e passou a fazer morada na sua vida. Isso foi maravilhoso. Há um versículo que está no livro de Salmos 16:11, e diz assim: na presença do Senhor há abundância de alegria. É por isso que nós cantamos: não pode ser triste um coração que ama a Cristo. Não pode ser triste um coração que ama a Deus. Por quê? Na presença do Senhor há abundância, há muita alegria. E na sua mão direita há delícias perpetuamente. Então nunca vai faltar para você a alegria, gozo, paz, porque Jesus, através do Espírito Santo, habita na sua vida.
Quando o apóstolo Paulo escreve para a igreja de Filipos, aos Filipenses, capítulo 4, versículo 4, ele fala: alegrai-vos no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Então a alegria, ela é inerente na vida do cristão. Ela é inerente na vida daquele que conhece Jesus. Ele pode ter momentos de tristeza, de dor, de aflição, momento de incompreensão, algumas incertezas, mas a alegria, ela permanece. Nós aprendemos isso. O choro pode durar uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Então essa luta que você enfrenta, esse problema, essa dificuldade, esses dias maus que têm surgido, não desanime, porque tudo vai passar. Tudo passa. O sol da justiça vai raiar. O sol vai brilhar. E a sua vereda será como o sol do meio-dia. Oh, meu querido, como é bom ter esse Jesus. E é a respeito dele que o profeta Isaías falou para Israel. Porque o menino nos nasceu e um filho se nos deu. O principado está sobre os seus ombros. Ele falava a respeito de Jesus. 700 anos antes de Jesus nascer. E o seu nome será maravilhoso. E esse Jesus que nós conhecemos é um Jesus que faz maravilhas. É um Jesus que entra na nossa vida e transforma da água para o vinho. É aquele Jesus que entra na nossa vida e vai trabalhando, vai como oleiro, vai trabalhando na nossa vida. O oleiro, ele pega o barro e molda o vaso segundo a sua vontade. Talvez você não perceba, mas Deus começou na sua vida uma boa obra. Tenha certeza. Agora, no dia 1º de agosto, eu estava perdido numa rua, numa praça lá em Bauru. Há 52 anos atrás, era um jovem, não estava nem aí com a vida, e ele falou de Jesus para mim. E lá na praça eu dobrei meu joelho e ele orou por mim. E ali a minha vida mudou. Faz 52 anos. E Jesus transformou minha vida. Eu era uma casa velha, mas Jesus fez tudo de novo. E é isso que ele faz, maravilhas na nossa vida. A pessoa chega muitas vezes na igreja, ou está num leito de dor, está na sua casa lá isolado, alguém chega, leva a palavra, alguém fala de Jesus para ela. E Deus vai lá e começa a trabalhar no coração dela. Talvez seja como aquele pardal, que das aves ninguém quer criar, ninguém quer saber do pardal, é desprezado. Mas o salmista dizia que na casa do Senhor até o pardal fez ninho. A andorinha, que é uma ave solitária, ou melhor, voa em bando, mas não tem parada. Vive de um lado para o outro do continente, mas na casa do Senhor também ela fez morada. Quantas pessoas vivem por aí uma vida sem destino, sem esperança, sofrimento, dor, tristeza, abandono, derrota, desgraça, vício, briga, sofre no lar, sofre na rua, um coração vazio. Mas aí chega a palavra de Deus, o Espírito Santo trabalha. Jesus Cristo, aquele que morreu na cruz, aquele que derramou seu sangue, aquele que morreu por cada um de nós. Ele entra na vida daquela pessoa. Ô, meu irmão, é como aquelas pessoas que estavam sentadas na região da sombra da morte, a luz veio e raia, a luz raiou,
a luz brilhou e aquela pessoa passou a ter esperança agora. Jesus, ele traz vida, vida eterna. Então ele é maravilhoso, ele entra, não importa se a pessoa é culta ou ela é indouta, se ela é uma pessoa simples ou uma pessoa abastada, o importante é que Deus não faz acepção de pessoas, seja ela rica ou pobre. Deus, ele ama o homem, Deus quer salvar o homem, ele quer que a alma do homem seja salva. Deus não tem prazer na morte do ímpio. Mas o prazer de Deus é que o pecador se arrependa. Então esse Deus maravilhoso, ele entra na vida da pessoa, ela está doente, ela está enferma, ele é poderoso para curar. Ela é perturbada, ele é poderoso para libertar. Ela é escrava da cachaça, ela é escrava das drogas, ela é escrava do cigarro, ela é escrava do jogo, ela vive uma vida pecaminosa, mas quando ela conhece Jesus, Jesus é a verdade, e quando ela conhece a verdade, ela se liberta. O próprio São João escreveu no Evangelho que Jesus disse: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Ora, a pessoa conhece Jesus, os grilhões caem. Você se lembra daquele endemoniado de Gadara? Possesso por legiões, todo mundo tinha medo dele, ficava com uma força violenta, não conseguiu prendê-lo, e no seu desespero ele se feria, cortava o corpo com pedras, morava nos sepulcros, sem esperança nenhuma, fatalmente ia para o inferno, porque esse é o destino do homem sem Deus. O homem sem Deus não tem esperança, mas Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E Jesus, naquele encontro, expulsa os demônios daquele homem, e maravilhas acontecem. O homem muda da água para o vinho, vem das trevas para a luz, da morte para a vida, e cai aos pés de Jesus e agradece. E dali se levanta, vai andar pelas 10 cidades, dando testemunho. Olha, foi Jesus que mudou minha vida, foi Jesus que me transformou. E é isso que acontece. Quando você encontra com Jesus, a sua vida se transforma. Jesus é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. E o profeta Isaías falava: e Ele será maravilhoso, Ele faz maravilhas. Com certeza Ele tem feito maravilhas na sua vida também. E olha, tenha certeza. Ah, mas eu sou tão falho, sou tão imperfeito. O importante, meu irmão, é não desistir, é perseverar. Porque aquele que um dia começou uma boa obra na sua vida, ele vai aperfeiçoar, ele vai aperfeiçoar. Ele é um bom oleiro, ele faz tudo bem, ele vai fazer o bem na sua vida também. Ele começou uma boa obra e ele vai aperfeiçoar. Até o dia da volta de Jesus. O que importa é não voltar para trás. Porque muitas pessoas se encontram com Jesus, tem aquele momento de felicidade, mas algumas vezes ela olha para trás. E Jesus fala: olha, é como o cão que volta ao vômito, é como o porco que volta ao chiqueiro. E Deus não tem prazer naqueles que retrocedem. Então, meu irmão, com luta, com dificuldade, não esmoreça. Lembre-se que Jesus fala: aquele que perseverar até o fim será perseverar até o fim. Então, esse Deus maravilhoso faz maravilhas, Ele habita no seu coração através do Espírito Santo. Mas também fala que o seu nome será conselheiro. Irmãos, que coisa maravilhosa ser de Jesus. Porque a palavra de Deus nos edifica. E quando nós ouvimos a palavra de Deus, nós lembramos que Jesus é o Verbo.
Jesus é a palavra. Então, quando você ouve a palavra de Deus, é o próprio Jesus falando no seu coração. É o próprio Jesus falando com você. E a palavra nos ensina que aquele que teme a Deus e anda nos seus caminhos é uma pessoa bem-aventurada. Então, o fato de você ter aberto seu coração e crer na palavra, a Bíblia diz que você é uma pessoa bem-aventurada. E bem-aventurado é o homem que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Pois feliz será e tudo te irá bem. Isso daí está no Salmo 128. Primeiro Salmo, Salmo de número 1. Bem-aventurado é o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, que não se detém no caminho dos pecadores, que não se assenta na roda dos escarnecedores, antes tem o seu prazer na palavra, na lei do Senhor. A palavra é Jesus. Ele é o verbo que se fez carne. Então a palavra de Deus, ela não só nos alimenta, mas ela também nos dirige, nos aconselha. Então a palavra do Senhor, ela é a nossa maior conselheira. Quando você vai ler, você vai aprendendo. Olha o que Jesus fala ali no Sermão da Montanha. Olha, aquele que ouve a minha palavra e pratica, é como o homem sábio, que construiu a casa sobre a rocha. Olha bem, quando você ouve a palavra, conselho de Deus. A palavra é o conselho de Deus. Ela nos orienta, toma cuidado. Olha, o caminho é este. Olha, não se aceite na roda dos escarnecedores. Não ouça o conselho dos ímpios. Não se detenha no caminho dos pecadores. Oh, meu querido, mas é aquele que ouve e coloca em prática. Está construindo a casa sobre a rocha. Os dias maus vão chegar. Tempestades vão surgir. O próprio Jesus fala, no mundo tereis aflições. Nós aprendemos na palavra de Deus, muitas são as aflições dos justos. Mas o Senhor livra. E a pessoa que constrói a casa sobre a rocha, aquela pessoa que crê na palavra, que obedece à palavra, e então nos dias de adversidade ela está firme. E não existe nada melhor do que você dobrar o seu joelho, buscar a direção de Deus, o Espírito Santo te orienta. Quando você vai tomar uma decisão, busca a direção de Deus. Nós temos um Deus que é conselheiro. Seu nome será maravilhoso, conselheiro. Gente, o mundo tem tantos ensinos errados, mas o Senhor tem um ensino que nos leva para a vida eterna. Será conselheiro, maravilhoso, conselheiro, Deus forte. Deus forte. Oh, gente, eu fico aqui me lembrando de Josué diante de Jericó, com homens cansados, 40 anos de jornada no deserto. As muralhas de Jericó eram um entrave para o povo conquistar a terra. Homens armados, homens ímpios. E aquele povo caminhou 40 anos no deserto. Poucas armas. Não tinha nenhum exército poderoso com eles, mas tinha um Deus forte. E eles marcharam em torno de Jericó, obedecendo a palavra. Eis aí o segredo, gente. Muita gente não tem vitória porque não obedece. O segredo da vitória está na obediência. Porque as promessas de Deus se cumpriram em Abraão? Porque ele foi obediente. E Josué obedeceu. Ele não olhou para a capacidade dos homens que estavam com ele. Mal tinha armas. Acredito que pouquíssimas armas. Mas a obediência. Marcharam, e no 7º dia, quando os levitas tocaram a trombeta, as muralhas ruíram. Deus deu vitória, um Deus forte. O texto literal
No livro de Josué, quando fala as muralhas ruíram, o texto literal, o dedo de Deus amassou as muralhas de Jericó. Viraram poeira. E aí então o povo de Israel atacou Jericó e conquistou uma grande vitória. Começou a tomar posse da terra. Então Deus forte deu vitória para Josué, com mais de 800 mil homens que saíram da escravidão do Egito. Sansão, o homem foi consagrado a Deus, era nazireu. Mas a força de Deus estava nele. Havia uma determinação de Deus, se ele é nazireu, não cortaria o cabelo, navalha não chegaria no seu cabelo. Enquanto ele foi obediente a Deus, a força estava com ele. Gente, quando nós obedecemos, a graça de Deus está na nossa vida. As portas se abrem, as muralhas caem. Deus nos dá vitória, Deus nos guarda. Então o Deus forte estava com Sansão. Eu imagino ele pegando as portas de uma cidade e arrancando aquelas portas e carregando nas suas costas. E era uma porta que pesava centenas e centenas de quilos. A força de Deus estava com ele. Sabe, irmãos, quando Deus está com a gente caminha até sobre as águas do mar. Quantas e quantas situações você já experimentou, você já passou na sua caminhada. Quantas lutas que a princípio você ficou com medo, talvez você nem acreditasse, mas você foi na obediência, foi na humildade, foi caminhando, orando, confiando em Deus, e sem menos esperar, você superou aquela dificuldade, passou aquela fase difícil e chegou do outro lado. Foi Deus ali do seu lado. Talvez você nem viu, mas Deus estava com você e te deu vitória. É um Deus forte. É um Deus que não perde nenhuma batalha. Veja bem o menino lá no campo, vendo os filisteus zombar de Israel, e Golias, lá o gigante de Gate, desafiando os homens, e todos com medo. Mas aquele rapaz chamado Davi, que aprendeu a confiar em Deus. Como ele aprendeu a confiar em Deus? Provavelmente sua mãe falava para ele de Deus, mas lá cuidando do rebanho, durante as noites, tocando sua harpa, louvando a Deus, adorando a Deus. Ele se fortaleceu na fé, ele creu no Senhor, e quando ele viu Golias humilhando, ele olhou bem e falou: quem é esse incircunciso, esse homem ímpio, desafiando o exército de Deus? E ele vai e enfrenta aquele gigante. Deus estava com ele, disse: eu vou contra ti no nome do Senhor dos Exércitos. Aí está o segredo da vitória, gente. É nós confiarmos em Deus, enfrentarmos as lutas, confiarmos em Deus, enfrentarmos os problemas. Confiarmos em Deus, porque da mesma forma que Deus dirigiu a mão, dirigiu aquela pedra que atingiu a cabeça de Golias, Deus vai te dirigir, Deus vai te dar vitórias. Deus não tem prazer nos tímidos, nos medrosos. Quando Gideão foi para a batalha, havia milhares. Mas o Senhor disse: olha, diga aos tímidos, aos medrosos, aos covardes que voltem. E no final restou 300 homens. E com 300 homens, Gideão teve vitória, porque o Deus forte estava com ele. E da mesma forma, meu irmão, você olhando para Jesus, o autor e consumador da fé, o mesmo Deus vai te dar vitória. Isaías então falava: o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade. Olha, Pai da eternidade. É por isso que há uma diferença entre aquele que crê no Senhor Jesus e aquele que não crê. Lá no último livro do Velho Testamento, fala: há uma diferença entre quem serve a Deus e quem não serve. Há uma diferença. Porque aquele que serve a Deus
ele tem uma certeza que nenhuma outra pessoa tem, só aquele que serve a Deus. E que um dia seu coração parar de bater aqui na terra, ele vai estar nos braços do Senhor lá na glória. E aí não vai ter mais tristeza, mais dor, mais problemas. Só haverá gozo, paz, alegria por toda a eternidade. Porque Jesus, quando ele morreu na cruz, olha bem, quando ele deu sua vida por nós lá na cruz, sendo nós pecadores, cheios de problemas, cheios de vícios, quantas pessoas aí dominadas pelo pecado, dominadas pelo vício, pessoas que vivem uma vida desregrada, uma vida aí só de pecado, de abismo. Mas quando ela encontra Jesus, lá na cruz, o sangue que Jesus derramou, ele é poderoso para perdoar o mais vil pecador. Por pior que ele seja, por mais pecador que ele seja, o sangue de Jesus o purifica de todo pecado. Foi tremendo o que Jesus fez na cruz. A cruz era para nós, mas ele morreu a nossa morte, se fez pecado por nós. É por isso que o apóstolo Paulo fala, nós amamos Jesus, porque ele nos amou primeiro. Morreu no nosso lugar. E ali na cruz, morreu por todo mundo. Por isso que todo aquele que nele crê, tem a vida eterna. A vida eterna é para aquele que crê no que Jesus fez na cruz. Quando ele morreu, o seu sangue foi suficientemente poderoso para nos arrancar das mãos do diabo. O diabo não tem mais poder na vida daquele que crê, porque o sangue de Jesus nos resgatou. O sangue de Jesus também nos justificou diante de Deus. Somos justificados diante de Deus pelo sangue de Jesus. Aquele sangue também nos santifica. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo. Por quê? Por causa do sangue de Jesus. E sempre que nós confessarmos os nossos pecados e nos arrependermos, eles são perdoados por causa do sangue de Jesus. Mas foi muito mais forte, porque quando ele morreu, ele desceu e pregou aos espíritos em prisões. E foi lá no Hades e tirou a chave da mão do diabo. Por isso que o diabo não tem poder na vida daquele que crê. Porque ali na cruz, Jesus fez o que Adão não conseguiu fazer. Jesus teve uma vida sem pecado. Por isso ele morreu por nós. Tornou-se o nosso Salvador. E ali, quando Jesus morre na cruz, ele dá sua vida por nós na cruz, ele desce lá e vence o diabo. Por isso o inferno já está decretado para o diabo, porque Jesus venceu o diabo. E ele ressuscitou, ele venceu a morte. E ele está vivo. Então esse Jesus que morreu na cruz, ele não ficou lá no Hades, não. Mas ele ressuscitou. Ele está vivo. Ele venceu a morte. E é por esse motivo que ele diz, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Então, passamos da morte para a vida. No momento em que você recebeu Jesus, você não só foi perdoado, seu coração não só foi limpo, você tornou-se casa de Deus. E algo tremendo aconteceu. Você foi conhecido no céu. Por isso que Jesus disse para os discípulos, se alegrem sim por todas as bênçãos, pelas curas, pelos milagres que acontecem. Devemos nos alegrar.
Mas a nossa maior alegria deve ser a de ter certeza que o nosso nome está escrito no livro da vida. Vamos aplaudir o nome de Jesus. Essa deve ser a nossa maior alegria, de saber que o nosso nome está escrito no livro da vida, Pai da eternidade. Esse era o Jesus que Isaías estava dizendo, ele vem para isso. E foi tudo isso que Jesus fez na nossa vida. Maravilhas, tem nos dirigido, tem nos aconselhado. É o nosso Deus forte, é o Deus que nos deu a vida eterna. E Ele é o príncipe da paz. A paz que o mundo não tem, que o mundo só tem através de remédio, que o mundo busca e não consegue encontrar, o mundo não tem. É por isso que você vê tantas drogas, tanta bebida, tanto desamor. Mas Ele disse, eu vos dou a minha paz. Uma paz real, uma paz verdadeira. A paz que o mundo não conhece. Porque Ele é o príncipe da paz. É por esse motivo, meu irmão, que você coloca a sua cabeça no travesseiro e dorme sossegado. Não tem medo da morte. Não vive aí desesperado, eu vou morrer. Medo de tudo. Não. Você sabe que o seu Redentor está vivo. Você sabe que o seu Deus é forte. Seu Deus é poderoso. Você sabe disso. E que você não está sozinho. Mas Ele disse que estaria conosco até o fim do mundo. Estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém. Quantos amam esse Jesus? Levante as duas mãos para os céus e aplauda bem forte o nome dEle. Glória.